Tudo em paz? Rapidão, uma aula rápida aqui, ó. Você já ouviu falar sobre o comportamento anômalo da água? O que é um comportamento anômalo? A água é diferentona. O que acontece com a água? A maioria dos materiais, praticamente todos os materiais, quando a gente aquece, ele aumenta suas dimensões, o volume. E quando a gente resfria, ele diminui. A água, ela faz o contrário. Quando a gente aquece a água a partir de 4 graus Celsius, ó, observa o gráfico aqui, ó, ela tem um aumento de volume. Só que quando a gente resfria abaixo de 4 graus Celsius, ela também tem um aumento de volume. Ou seja, se nós traçássemos para qualquer outro material, nós teríamos uma reta mais ou menos assim, né? Bem mais ou menos, tá, pessoal? Nós teríamos uma reta mais ou menos assim, ó. O material continuaria diminuindo o seu volume conforme a temperatura baixa. Mas para a água não. Para a água ela vai lá e aumenta o volume abaixo de 4 graus Celsius. Isso explica algumas coisas para nós. Por exemplo, explica para você por que o gelo boia. Você nunca se perguntou por que o gelo boia? É simples. Quando a gente tem uma relação simples que vem lá da química, densidade é massa sobre volume. Lembram disso? Essa massa do material, ela é constante, ela não muda. O material não dilata em massa e também não encolhe em massa, mas ele aumenta e diminui em volume. Sendo assim, quando o volume é muito alto, a densidade é mínima. Quando o volume é muito baixo, a densidade é máxima. E olha só o que acontece aqui nesse outro gráfico. A água a 4 graus Celsius, ela tem o menor volume possível. Ou seja, significa que então a 4 graus Celsius ela vai ter a maior densidade possível. Significa então que se a gente começar a baixar essa temperatura da água para perto dos 0 graus Celsius, ó, você tem já o estado sólido, o gelo. E esse gelo estará com volume alto, certo? O que significa que a densidade dele então estará como? Baixa, olha lá. A densidade dele vai estar bem baixa. Isso significa que quando eu coloco gelo então na água, ele tem uma densidade, a água no estado sólido, que é o gelo, tem uma densidade menor do que a água no estado líquido. Fechado? Não, por isso que ele boia. O que mais que isso explica? Isso explica também o congelamento de lago. Quando você tem um lago, por que o lago não congela por inteiro? Nunca se perguntaram isso? É simples também, vou explicar para vocês. Quando a gente tem um lago, a temperatura externa começa a baixar até que atinge abaixo de 4 graus Celsius. O que acontece aqui? Ó? Essa água do lago, ela começa a cristalizar, começa a solidificar, dependendo da pressão atmosférica que a gente tiver. E aí esse gelo começa a vir aqui para cima. Ó. E o gelo é um isolante térmico. O que isso significa? Significa que essa camadinha de gelo vai isolar termicamente aqui que está a temperaturas mais baixas, daqui que está a temperaturas mais elevadas. É só você olhar o iglu. O que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter camadas de água aqui. Ó. Então aqui você vai ter o gelo, certo? Aqui você vai ter água a 1, 2, 3, 4 graus Celsius. Por isso que o lago não congela por inteiro. Por isso não. Esse é um dos motivos pelo qual o lago não congela por inteiro. Fique esperto. Comportamento anômalo da água aparece lá no capítulo de dilatação térmica dos líquidos. Fechou? Forte abraço. Até mais.